Basicamente 80% do nosso faturamento tá em real. Então a gente perde muito no câmbio. A gente tem ali 20%, na verdade uns 5% em dólar e 15% em euro, mais ou menos. E eu trabalhei ali aproximadamente um mês com 5.008. No fim das contas, se for como os 5.008, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer tantas horas. Fala, família, como é que vocês estão? Um ótimo dia pra vocês. O vídeo de hoje vai ser muito legal, vai ser dividido em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou falar do meu novo trabalho e no segundo vídeo eu vou apresentar pra vocês essa máquina aqui, Tesla, que é o meu carro de trabalho. Essa semana eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes desse carro no segundo vídeo. Esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre como é trabalhar com TVDS, calhar mostro pra vocês aqui o Tesla carregando, outros detalhes. Eu tô aqui na Decathlon de Cascais, carregando o carro, e nesse tempo aqui eu vou aproveitar pra gravar esses dois vídeos pra vocês de muito conteúdo. Você quer saber como é que é a vida de Uber aqui em Portugal, de TVDE, como nós chamamos, é só depois da vinheta vir comigo. Já vai deixando seu like, comentando e vamos pra cima. Simbora! Eu quero buscar Para não deixar vocês morrendo de vontade, eu vou mostrar aqui esse Tesla que eu tô trabalhando, é um Tesla Model 3, os detalhes dele vão estar todos no segundo vídeo que sai logo em seguida. Então se você já passou uma semana mais ou menos aí, você já vai ver esse vídeo. É um Tesla Model 3 e eu tô carregando ele aqui na estação de carregamento na Decathlon. Deve demorar mais uns 20 minutos aí para terminar de carregar. Posso explicar para vocês depois aqui, ó. Tem uma galera jogando bola aqui que tem uns campos aqui na Decathlon. Tem as estações de carregamento que são essas e aquelas outras ali. Vamos para cima, vamos conversar um pouquinho. Vou aqui para dentro do carro pro áudio não atrapalhar a gente muito. Vocês já veem aí como é que é o carro por dentro. Ele tá aqui com 27%, o tempo restante 45 minutos. Esse aqui é um pouco mais devagarzinho, mas vamos conversar aqui. Fala, família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Chagueiras na área, chegando aqui pra fazer esses dois vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Explicar pra vocês como é que é o trabalho de Uber aqui em Portugal. É parecido com o Uber aí do Brasil. E vocês podem estranhar, assim, a princípio, mas eu vou conversar com vocês mais sobre isso, do porquê eu ter aceitado esse trabalho, tá? Eu vou conversar tudo nesse vídeo, que vai ser um vídeo super rápido, mais ou menos 10 minutos aí, para eu explicar para vocês em detalhes como é que eu entrei nesse ramo de atuação. Mas vamos lá, vai deixando seu like, vai curtindo o vídeo aí, deixa seu comentário, deixa sua pergunta se você tem dúvida aí. Na altura que esse vídeo saiu, eu já vou ter aproximadamente aí 2 meses e meio trabalhando como Uber, como TVDE aqui em Portugal. Então eu vou conseguir responder algumas perguntas interessantes para vocês. O que eu não souber, eu respondo aí nos comentários depois, né, posteriormente. Mas vamos embora. Como vocês sabem, eu e a Carol, nós já vamos fazer 9 anos aqui em Portugal, né? Nós já temos uma vida basicamente estabilizada. Temos os nossos negócios online, nossa agência de viagens, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Vocês já conhecem mais ou menos como é que funciona. Nós já somos empreendedores, né? Nós não trabalhamos numa fábrica para terceiros aqui, nós trabalhamos no nosso negócio. Mas uma conversa que eu sempre tive com a Carol é que grande parte dos nossos business, dos nossos negócios, eles estão no Brasil. Apesar da gente morar em Portugal, eles ficam no Brasil. É importante vocês saberem, pessoal, que no momento da caminhada de imigrante que nós chegamos hoje, é importante dizer que eu e a Carol e o Santiago, nosso bebê, nós moramos em Portugal hoje porque nós queremos morar em Portugal, porque Portugal é a nossa escolha definitiva para esse momento, vamos colocar assim. Por que isso? Porque chega um momento que nós já estamos aqui há praticamente 9 anos, ok? Demos entrada na nossa dupla nacionalidade portuguesa o ano passado, se calhar até o final do ano, meado do ano que vem ela já deve sair, o nosso passaporte português, então nós seremos luso-brasileiros, assim como centenas, milhares de brasileiros aí. E hoje, levando em consideração esses fatores de nós sermos empreendedores, de nós vivermos em Portugal por opção e termos os nossos negócios, grande parte deles, pelo menos 80% do nosso faturamento mensal é em real, é vindo do Brasil, é importante vocês saberem que a nossa escolha por Portugal é uma escolha, não é uma escolha obrigada. Quando a gente veio pra cá, a gente veio em busca do passaporte português, sim, a gente veio em busca de uma qualidade de vida maior, sim, só que hoje nós estamos aqui porque nós queremos estar, porque com todos os negócios que nós temos, se nós estivéssemos no Brasil, nós teríamos uma vida muito, muito, muito interessante. Hoje nós vivemos em Portugal basicamente com 80% do nosso faturamento em real, ou seja, nós vivemos em euro, nós vivemos aqui em Portugal pagando em real, ou seja, nós sempre estamos perdendo no câmbio. Então, para que eu tô explicando isso para vocês? Para vocês entenderem que esse momento de trabalhar como TVDE, na verdade, é o início de um business, de um negócio que a gente quer criar em euro, porque você viver em Portugal com o dinheiro do Brasil, tem muitas pessoas que assistem a gente que são do mesmo tipo vivem em Portugal com aposentadoria, ou tem
empresa no Brasil também vivem aqui em Portugal com a renda do Brasil. Esse é o nosso caso. Basicamente 80% do nosso faturamento está em real. Então a gente perde muito no câmbio. A gente tem ali 20%, na verdade uns 5% em dólar e 15% em euro, mais ou menos. Então não é o suficiente para a gente manter a nossa vida aqui, entendeu? Não é o suficiente para a gente manter a nossa vida em Portugal. Então por isso que a gente tem que dar uma equilibrada nesse nosso orçamento mensal, nesse nosso orçamento diário, anual, etc que seja. Então a ideia foi nós iniciarmos um novo negócio. E aí, Thiago, beleza, o que o Uber tem a ver com isso, né? Primeiro, gente, o Uber em Portugal é completamente diferente, não é completamente, mas é muito diferente do Brasil. O Uber em Portugal, leva em consideração que Portugal aí é o 5º, 6º país mais seguro do mundo, então não é tão perigoso quanto no Brasil, não tem tanta insegurança quanto no Brasil. Aqui em Portugal, como vocês podem ver, eu tô trabalhando num Tesla, que no Brasil, se calhar, não tem esse carro, né? Tem que ser importado. No Brasil, se você for comprar, é quase 500 mil reais, quase meio milhão de reais para você ter um Tesla. Aqui, Tesla é Uber. Ou seja, já começa por aí, existe uma grande diferença. Eu não sei quais são os melhores carros aí do Uber do Brasil, mas provavelmente nenhum deles chega nem perto do pneu do Tesla, né? O Tesla é um carro realmente, assim, muito tecnológico. Eu vou mostrar para vocês no segundo vídeo. É um carro surreal, que no Brasil não teria possibilidade de alguém ter um Tesla e fazer ele de Uber, que a gente sabe que Uber muitas pessoas entram, então tem um desgaste muito grande, porque roda muito. Então nenhuma pessoa em sã consciência colocaria um Tesla de Uber. Aqui em Portugal, pelo fato de ser um carro muito acessível, lógico, não é todo mundo que tem dinheiro para ter um Tesla, tá, pessoal? Se calhar aqui os Teslas, a gente encontra aí Teslas 2019, 2018, 2019, que no Brasil seria um carro muito novo, aqui na faixa dos 23, 25 mil euros. Se você pesquisar ali no Facebook, no Marketplace do Facebook, no stand virtual, você vai encontrar Teslas ali até de 20 mil, 23 mil, 25 mil, tá? Teslas em altíssima qualidade, tá? Teslas ali até 150 mil rodados, né? Se você pesquisar brevemente aqui no OLX aqui de Portugal, stand virtual e no Marketplace do Facebook, você vai encontrar carros nessas qualificações que eu tô te falando. Então é um carro muito acessível. Para vocês terem uma ideia, o 5008, que é outro carro que a gente tem, a gente pagou 32 mil nele. Tipo, com o que eu paguei há 3 anos atrás, né? Há 3 anos atrás, com o valor que eu paguei no meu carro, eu conseguiria comprar um Tesla ali, se calhar 2022, entendeu? A pronto pagamento, à vista, né? Que foi como a gente pagou o nosso 5008. Então, assim, é um carro super acessível, então já começa por aí, a qualidade dos carros não tem nada a ver. Tem BMW de Uber aqui, tem Mercedes, tem outros carros menores, tem o Zoe, que eu não sei se tem no Brasil, que é um carro bem pequenininho ali, mas é elétrico, 100% elétrico, tem uma autonomia muito boa, tipo assim, muitos quilômetros. Então, assim, a nossa ideia é a gente colocar um braço da Buscavoos, que é a nossa agência de viagens no Brasil, aqui em Portugal. Então, nós começamos com o trabalho de transfer, de buscar os nossos clientes no aeroporto pessoalmente, ou de Tesla, ou com o 5008. 5008, para quem não conhece, é um carro da Peugeot. Aí no Brasil, eu acho que vocês têm o 3008, né? O 5008 nada mais é do que o 3008, só que com mais 2 lugares lá atrás. Ou seja, o 5008, que é o carro que a gente tem, ele tem 7 lugares. Ele é um carro muito grande, muito espaçoso. Então, se vier uma família grande, chegar uma família grande no aeroporto, mesmo que não tenha comprado passagem aérea com a gente faz esse serviço por fora também. Se quiser, é só clicar no primeiro link aqui na descrição e conversar diretamente comigo pra gente poder fazer uma cotação ali de recepção no aeroporto, tá? Eu vou pessoalmente ou de Tesla ou com 5008, caso você tenha muita bagagem. Então, você pode contratar esse serviço nosso. Então, a ideia é a gente começar a rentabilizar a Buscavoos, né? Um braço da Buscavoos aqui em Portugal em euro, para que a gente aumente nessa porcentagem de faturamento em euro. Então, a ideia de começar a trabalhar no Uber, Thiago, o que tem a ver transfer com o Uber? Tem tudo a ver no fim das contas, né? Por quê? Porque eu não tenho essa experiência de motorista, não tenho essa experiência de receber pessoas no aeroporto, de recepcionar pessoas. Lógico, a gente vai receber clientes, vai receber familiares no aeroporto, isso aí constantemente, mas uma pessoa com uma empresa é um perfil completamente diferente. Você não entra pelo mesmo lugar no aeroporto, você não deixa as pessoas no mesmo lugar. É tudo diferente quando você é uma empresa aqui em Portugal. Não sei se no Brasil é assim, mas aqui em Portugal os táxis, os Ubers, eles têm entradas e locais diferentes para recepcionar ou dispensar, né, passageiros. Então é importante. Isso eu não sabia, isso eu não tinha conhecimento. Então um amigo que já tem uma empresa, ele deu uma dica: Thiago, para você conhecer rotas turísticas, pontos turísticos, locais, ruas de Lisboa, ruas de Cascais, conhecer, assim, o transporte de pessoas como um todo, a melhor coisa é você entrar no Uber. Faz uma experiência de 6 meses, talvez de 8 meses, 1 ano, para você conhecer, por exemplo, todas as rotas, conhecer onde que deixa no aeroporto, onde que pega, quais são as regras de trânsito, assim, mais comuns para transporte. Então a ideia foi a gente já pegar o nosso 5008, que é um carro já quitado, já é nosso, já é próprio. A gente colocou esse carro na plataforma e eu trabalhei ali aproximadamente 1 mês com o 5008. Só que o 5008, ele faz algumas categorias, mas pelo fato dele ser a diesel, ele não faz todas as categorias. Então,
apareceu a oportunidade de eu pegar esse Tesla para alugar, no caso. Eu vou contar para vocês todos os detalhes do aluguel no segundo vídeo, mas apareceu a oportunidade de eu pegar esse Tesla e eu tô fazendo um teste com ele de 2 semanas. Existem algumas diferenças entre trabalhar com Tesla e trabalhar com 5008. Tesla é alugado, não é meu esse Tesla, tá? O Tesla é de uma pessoa que me alugou esse Tesla para pagar por semana. Eu vou contar tudo para vocês no segundo vídeo, os detalhes, então não perca, porque vai ter vídeo do Tesla em detalhes e também vai estar falando sobre essa questão dos aluguéis e faturamento, essa coisa toda. Então a ideia veio assim, eu vou fazer uma experiência, já vou começar a rentabilizar, eu já tô recebendo, já sou pago, bem pago para trabalhar de Uber aqui em Portugal. Como eu falei, não tem a mesma insegurança. Uma diferença básica, não sei se vocês sabem, mas aí no Uber as pessoas recebem dinheiro, né? Os motoristas recebem dinheiro. Aqui em Portugal, o Uber e a Bolt, que são as duas empresas, como se fosse a Uber e a 99 no Brasil, é tudo feito dentro do aplicativo. A gente não mexe com dinheiro. Quando o cliente entra no meu carro para eu transportar ele para outro lugar, ele já pagou a conta já. A conta já caiu no meu perfil da rede social. Eu não preciso receber, na verdade eu não posso receber nenhum dinheiro em mãos do meu cliente, nem que seja gorjeta, nem nada do tipo. Então, quando o cliente entra no meu carro, quando ele chama o carro ali, já tá pago. O cliente vem, eu levo ele pro ponto que ele quer, para uma praia, um ponto turístico, etc. Ele sai do carro, vai-se embora, a conta já tá paga. Já tá tudo dentro do aplicativo, ou seja, a gente não mexe com dinheiro. Então não tem motivo para ser assaltado nem nada do tipo. Portugal não tem muito disso. Lógico, acontece uma vez ou outra ali, mas são casos isolados e esporádicos, tá bem? Então é isso. A questão é rentabilizar um pouco melhor em euro, equilibrar um pouco as nossas contas, o nosso faturamento e trazer um pouco mais de faturamento em euro. Isso, inicialmente, trabalhando como motorista, e depois a gente vai evoluir aí para nossa empresa de transfer e também, quem sabe, a gente não abra uma empresa de TVDE também, né? Outro detalhe importante de diferença, tem muita informação nesse vídeo, peço desculpas, mas é diferente do Brasil, não é só você ter um carro e você cadastra no Uber e começa a trabalhar. Aqui, só empresa se cadastra no Uber, ok? Para trabalhar, eu tive que me cadastrar a uma empresa para poder ter acesso às plataformas, ok? Lógico, você faz seu perfil pessoal de motorista, mas para começar a trabalhar, para você colocar um carro ou pegar um carro para trabalhar, precisa ser através de uma empresa, precisa de uma empresa intermediar o seu contato, o seu trabalho com a Uber. Então, o seu dinheiro de faturamento não cai direto na sua conta. O seu dinheiro de faturamento vai para essa empresa que você está cadastrado, é como se você trabalhasse para uma empresa, vai para essa empresa e essa empresa te repassa semanalmente os ganhos que você tem, ok? Eu, a princípio, não estou fazendo todos os horários, então eu tive uma média aí de mais ou menos uns 350 a 400 euros por semana, 350 a 400 euros por semana, trabalhando ali por volta de 40 horas, façam os cálculos aí, com o meu 5008. Porque eu fazia um horário aqui, um horário lá, não tinha horários certos, tá? Faturamento, em relação ao faturamento, seria isso, aproximadamente 400 euros por semana. Eu pago na outra empresa, que é chamada de slot, né? Na outra empresa, eu paguei qualquer coisa à volta aí de 50 euros semanais, mais os 6% da segurança social ali, e que é normal. Então é mais ou menos isso, para vocês terem mais ou menos uma noção aí. Vou dar uma pausinha aqui porque meu carregamento parou, não sei porquê, mas eu já volto aqui com vocês. Vou até aproveitar que o carregamento parou para mostrar para vocês. Basicamente, para carregar, eu pego a pistola dali, coloco aqui no carro, só encaixa ali certinho, chego aqui, ó, e apresento o meu cartão. A princípio, ó, o conector está passando por autenticação, pronto para preparar para o carregamento. É só isso, gente. Coloca aqui o cartão, apresento ele e já começa a carregar. Fica piscando aqui, ó. Quando ficar verdinho, é porque tá ok para poder carregar. Aí, ficou verdinho e já tá carregando. Pronto. Ele dizendo aqui, ó. Para carregar é assim. Ó, ele já tá ali com 45% de carga, 25 minutos restantes. E a velocidade é essa aqui, ó. Olha a bateriazinha, que legalzinho que ele fica. Vamos conversar mais um pouquinho aqui. Só para explicar para vocês, pode ser que vocês digam assim, pô, Thiago, mas 400 euros por semana é muito pouco, e você paga 50 euros por semana ainda de slot, né, no caso do seu carro. A ideia de eu pegar esse Tesla para poder testar é mais ou menos por causa disso, né, para ver qual o faturamento com o Tesla. O Tesla é alugado, eu pago semanalmente pro rapaz, eu vou falar para vocês no segundo vídeo como é que funciona. São testes, né, são testes que eu tô fazendo. Como a gente tem nossa fonte de renda vinda de outro business, de outro negócio, eu tô fazendo como se fosse um hobby, como se fosse trabalho extra, assim, como se fosse uma renda extra. Né? Basicamente pra gente testar o mercado. E assim, as pessoas podem criticar, pô, Thiago, mas vocês já são empreendedores, tal, você vai começar a trabalhar para outra pessoa. Gente, mas é o tipo de serviço assim, eu coloquei lá no nosso Instagram uma pesquisa, né? Se você tivesse a possibilidade de entrar num outro business, você investiria para ganhar mais dinheiro ou você iria pra praia aproveitar o dinheiro que você já ganha com a sua empresa? Uma coisa importante que você que quer ser empreendedor um dia ou que tem essa vontade de ser empreendedor é que business nunca é demais. Sabe? Fontes de rendas novas nunca é demais. Sempre é importante você diversificar os seus negócios, criar outras fontes de renda. Porque, por exemplo,
teve a pandemia aí, há anos atrás, e tipo, a gente que tem agências de viagens praticamente ficou completamente à mercê do mercado, porque os aeroportos estavam fechados, não tinha como trabalhar. Tudo bem que o TVDE, o Uber também foi muito prejudicado, mas nessa altura a gente tem uma outra fonte de renda, criar mais uma fonte de renda em euro é muito importante pra gente, até chegar ao ponto dessa fonte de renda extra se tornar a fonte principal, e a grana que a gente fatura no Brasil a gente nem mexe. Imagina a possibilidade. É uma possibilidade que a gente tá analisando. Eu tô estudando o mercado, tô aprendendo muito, e assim que a coisa estiver estruturada e que nós tivermos definições, a gente vai decidir se investe realmente ou se não vale a pena, tá? Mas por acaso tá valendo muito a pena. Tô muito empolgado com o Tesla, com trabalhar com um carro tão bom que roda praticamente todas as categorias ali possíveis. É um carro muito completo. O nosso 5008 também, por ser quitado, é tranquilo também de trabalhar com ele. A gente tá nesse teste aí com o Tesla, eu vou conseguir pesar mais ou menos como é que é aí a questão do desempenho dos dois carros para definir. Basicamente é isso. O meu novo trabalho, para vocês entenderem, aqui para entrar, começar a trabalhar como TVDE, que é o nome que chama, né? TVDE. Você precisa fazer uma formação. Eu não vou criar vídeo, eu até pensei em criar um vídeo explicando como é que funciona a formação. Só que teve um detalhe, eu fiz a formação em novembro de 2024, no final do ano passado. E acabou que em janeiro desse ano o processo mudou completamente. Eu fiz através de uma autoescola, só que a partir de janeiro desse ano é o IMT que dá essa formação. O IMT é como se fosse o Detran aqui. Então, é como se fosse assim, no Brasil, né? A autoescola do Brasil dava formação na minha época, e agora o Detran é que dá. No caso aqui de Portugal era isso. Eu fiz a formação pela autoescola, mas agora as autoescolas não fazem mais formação TVDE. É o Detran daqui que faz, o IMT, né? O conhecido IMT. Então o processo mudou completamente. É um pouco mais complicado, um pouco mais difícil a formação, porque você tem que, por exemplo, uma das coisas, tem que fazer todas as aulas, aquela coisa, aulas presenciais e aulas online, e também você precisa fazer uma prova, né? Uma prova que eu não fiz, por exemplo, na minha época não tinha, que é uma prova onde tem 30 questões e você tem que acertar 27, só pode errar 3. Da mesma forma que é a carta de condução aqui, a CNH aqui em Portugal, quando você vai tirar, você faz uma prova de 30 questões e só pode errar 3. Imagina, né? Acertar 27 perguntas, é complicadinho. Formação de TVDE, basicamente ficou a mesma coisa agora, né? O custo da formação foi cerca de 200, saiu tudo ali uns 280 euros, porque 200 euros foi da formação realmente, mas teve os exames também, exame psicológico, exame médico que eu tive que fazer, que deu ali um total ali deu uns 300 euros, porque teve também a emissão do certificado TVDE, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, como esse vídeo é pra falar sobre o TVDE em si, vou mostrar os documentos, né? Você precisa ter título de residência, que é o meu título de residência, você precisa ter a carta de condução portuguesa, deixa eu ver se aparece, minha carta de condução portuguesa, e você precisa ter essa coisinha aqui, que é a carta de motorista de aplicativo aqui em Portugal, ok? Precisa ter basicamente esses dois documentos, título de residência. Com título de residência você troca sua carta brasileira pela portuguesa, e basicamente depois da formação você pega esse certificado aqui, essa cartinha verdinha que te autoriza a conduzir como TVDE aqui em Portugal. Para você que vai perguntar, sim, é necessário ter residência, é necessário ter carta portuguesa. Carta brasileira não serve para trabalhar aqui como TVDE, seja nas plataformas ou seja no Uber, na Bolt, independente. Não serve a carta brasileira, tem que ser a carta portuguesa. Então você precisa ter a residência, precisa ter trocado sua carta brasileira pela carta portuguesa. Então, para quem tá chegando do Brasil, se você chegar aqui com visto, você já troca sua carta brasileira pela portuguesa e já começa a trabalhar, já consegue trabalhar depois de fazer a formação. A minha formação durou cerca de 20 dias. Eu não sei agora com o IMT quanto tempo tá demorando, mas a minha durou cerca de 20 dias. Então é importante vocês saberem mais ou menos esse tempo aí. Beleza, pessoal? Essa é a ideia completa do porquê que eu tô trabalhando como TVDE, como Uber aqui em Portugal, para vocês entenderem o nosso objetivo. É um novo business, é um novo negócio, e um fator muito importante que eu preciso terminar dizendo aqui. Já tem pelo menos quase 5 anos que nós trabalhamos em casa, home office, eu e a Carol. Eu sempre trabalhei em escritório, então eu tava em busca realmente de alguma coisa que me fizesse sair de casa. Tanto é que vocês viram lá no nosso Instagram, @casalbuscapé, que eu comecei a fazer o ginásio, a academia, né? Pra sair de casa, pra fazer amizade, pra conhecer pessoas. Gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que eu conheço dentro desse carro, ainda mais sendo um Tesla ou sendo o nosso 5008, que é um carro chique, de alto padrão. Vocês não têm noção da quantidade de network que a gente faz dentro de um carro desse. Conheci brasileiros, conheci americanos, conheci pessoas de nacionalidades diversas. Acabo treinando muito meu inglês. Vocês sabem que eu falo inglês, mas tipo, não é aquela fluência gigantesca. Teve dias que eu peguei
peguei uma chinesa no Cabo da Roca e levei no centro de Lisboa. Foram 45 minutos dialogando em inglês com ela. Foi uma coisa maravilhosa. Me senti ali o poliglota. Então, treino meu inglês. É bom pra cabeça. Eu tô passeando, tô conhecendo pontos turísticos, tô conhecendo ruas. E é o tipo de trabalho, sinceramente falando do fundo do meu coração, tem pessoas que veem isso aqui como trabalho. Eu vejo como um hobby realmente. Eu encaro o TVDE como um hobby e uma chance de eu saber que o dinheiro que eu vou ganhar depende de mim, depende das horas que eu vou estar na rua, depende das estratégias que eu utilizo, que eu já descobri muitas estratégias legais pra você faturar muito. Quanto eu tô ganhando mais ou menos por dia? Eu tô numa média de 100 a 120 euros por dia. Com o Tesla, tô faturando cerca de 100 a 120 euros por dia. Me diz aí se é bom ou não. Vou explicar mais detalhes no outro vídeo da apresentação do Tesla pra vocês, mas meu faturamento, em média, eu trabalho 6 dias por semana, tá? Trabalho de segunda até sábado, domingo eu não costumo trabalhar, porque eu vou para a igreja, fico com Santiago, etc. Meu horário de trabalho, geralmente, eu começo às 9h30, depois que eu levo Santiago na escola. Até pelo menos ali umas 8, 9 horas da noite, depende do meu nível de cansaço. Se eu quiser ir pra casa mais cedo, eu vou. Se eu tiver faturado 120 euros, que é a minha meta mais ou menos, eu vou. Se eu não quiser trabalhar no dia, eu também não trabalho. Como eu disse, é um hobby, não é um trabalho, eu não tenho obrigação de estar ali. Agora sim, um pouco mais, porque eu preciso pagar o Tesla. Mas, no fim das contas, se for como os 5.008, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer tantas horas, porque eu faço a hora que eu quero, o trabalho que eu quero, então eu não encaro como trabalho, encaro como uma renda extra, um hobby que eu faço nas horas vagas. E fatura muito bem. Se for pra você 100, 120 euros tá bom ou ruim, diz aí nos comentários. Falei tudo que tinha pra falar aqui sobre Uber, sobre TVDE, sobre essa atividade. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Diz aí o que vocês acham sobre esse trabalho, se vocês gostam, se vocês fariam, se tá bom o faturamento de 100 a 120 euros, se tá ruim. 6 dias por semana, quanto é que dá no final do mês? Como eu falei durante o vídeo, se você precisa de transfer, de alguém pra te recepcionar no aeroporto, quer que eu vá te buscar de Tesla? Clica no link na descrição aqui, tem a recepção no aeroporto, fale diretamente comigo que eu vou contar pra você os valores. Se você não comprou passagem aérea ainda, lembra buscavoosviagens.com.br ou clica aqui no link também da Busca Voos, fala direto com as meninas lá, nosso time de atendimento de cotações, tá? Pronto pra te receber. Beleza, meu povo? O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, tchau!